Como é que um evangelho fala que tinha um anjo sentado na pedra da porta quando Jesus ressuscitou e outro diz que tinha 2 anjos sentados onde estava o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés? Como é que um diz que antes que o galo cantasse, Pedro negaria o Senhor 3 vezes, mas outro diz que Pedro negaria por 3 vezes antes de que o galo cantasse 2 vezes? Olá, meu nome é Levi e se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse episódio você vai aprender se aquilo que chamam de contradições bíblicas são realmente contradições bíblicas e se provam que o Novo Testamento é pura lorota. Existem contradições na Bíblia? Como você responde às muitas alegações de erros na Bíblia? Se existem erros na Bíblia, como que você continua achando que o cristianismo é verdade? Essa e outras respostas você encontra no episódio de hoje, então vem comigo. Vamos começar deixando bem claro que o cristianismo já existia antes da Bíblia até mesmo existir. Antes que os discípulos escrevessem qualquer coisa sobre a ressurreição de Jesus, o cristianismo já era verdadeiro e já existiam muitos cristãos. Se acabassem todas as Bíblias do mundo, botassem fogo em todas as que existem e ninguém mais tivesse acesso à Bíblia, o cristianismo continuaria sendo a verdade? É claro que sim! Se o mesmo acontecesse com todos os livros que ensinam sobre a gravidade deixaria de existir ou deixaria de ser verdade? É claro que não. Você já deve ter me ouvido dizer isso por aqui, mas por mais que todas as Bíblias deixassem de existir, conseguiríamos reconstruí-la quase que 100% completa só com aquilo que os pais da igreja escreveram a respeito do Novo Testamento. Foram mais de 36 mil citações. Também nos últimos episódios você aprendeu que os discípulos não inventaram uma religião fictícia, porque eles não tinham nada a ganhar com isso. Eles foram perseguidos, foram torturados e assassinados de maneira muito cruel. Qualquer um que estivesse realmente inventando uma história, mentindo, ou que não acreditasse realmente naquilo que eles estavam ensinando, teriam desistido na primeira bicuda. E ainda no último episódio você viu que os apóstolos não só pagaram um preço muito alto por tudo o que eles disseram, mas não poderiam ter inventado o cristianismo por causa do testemunho vergonhoso dos escritos deles a respeito deles e do próprio Senhor Jesus. Se você ficou por fora do último episódio ou se você não tem acompanhado os episódios um por um, clica nesse link aqui e você vai ficar por dentro de tudo aquilo que nós ensinamos até agora. Agora, para os que estão dizendo que existe contradição na Bíblia, vamos explicar o que é uma contradição de verdade? Uma contradição é quando fazemos afirmações opostas ao mesmo tempo e no mesmo sentido, onde uma exclui necessariamente a outra. Por exemplo, se eu digo que nesse exato momento a minha mão direita só tem 3 dedos, e ao mesmo tempo digo que nesse mesmo momento, nessa mesma hora, minha mão direita não tem dedo algum, isso seria uma contradição. Agora, se eu disser que eu tenho um dedo na minha mão direita e ao mesmo tempo estou dizendo que eu tenho 2 dedos em minha mão direita, isso não seria uma contradição. Talvez se eu falasse que somente um dedo na minha mão direita, ou se eu estivesse me referindo a coisas diferentes, mas eu acho que já deu para você entender a diferença, né? Mas e se eu tivesse escrito em algum lugar que antes que minha mão direita fechasse eu bateria uma palma, e em outro lugar eu estava explicando que antes que a minha mão direita fechasse 2 vezes eu bateria uma palma. Isso seria uma contradição? É claro que não. Note que o evento dado como exemplo é exatamente o mesmo em ambos relatos. Porém, o primeiro relato não especifica quantas vezes a mão fecharia. Agora, o segundo relato foi mais específico, dizendo que a palma aconteceria antes da mão direita fechar 2 vezes. Tá pegando? Sim. Tá pegando? Sim. Então dá uma olhadinha nos versículos que estão em Marcos 14, versículo 30 e João 13, versículo 38. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Você consegue ver uma contradição de verdade nesses versículos? Não tem contradição alguma. Mas vamos analisar outra suposta contradição. João 20, versículos 11 e 12 e Mateus 28, versículo 5. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Quantos anjos tinha? 1 ou 2? Foi contradição? É claro que não. Mateus não disse que havia apenas um anjo. Aí sim seria contradição, mas sempre que tiver 2, sempre haverá um, sem exceção. Agora o que aconteceu é que enquanto Mateus colocou o foco no anjo que falou, João colocou a sua atenção ao número de anjos que elas viram.
Como você pode ver, é fácil acusar a Bíblia de ter afirmações contraditórias, acrescentando palavras ao que foi escrito. Mas ao ler o que realmente está escrito, veremos que não tem nada de contraditório. Antes de continuarmos, eu vou te fazer um pedido e uma reclamação. Toda semana eu venho pedindo para você compartilhar o vídeo. De cada 100 inscritos, só 2 ou 3 compartilham o vídeo. Quanta maldade no seu coração, viu? Ai, que graça. Compartilhe esse vídeo no seu Instagram, por favor. Compartilhe ele também no Facebook. Não vai demorar 10 segundos e eu vou te agradecer bastante. Muito obrigado desde já. Mas continuando, os relatos bíblicos se complementam. Sempre que eu assisto um filme ou presencio algum evento, eu noto coisas diferentes da minha esposa. Ela às vezes nota mais as pessoas, a maneira que elas se portam, enquanto eu noto o que elas disseram, o que elas estavam querendo transmitir com aquelas palavras. Da mesma maneira, uma pessoa pode observar alguns detalhes de um evento, enquanto outras pessoas, obviamente, vão ver outros detalhes. Isso faz com que os testemunhos relatados na Bíblia sejam comprovadamente legítimos, porque não houve um complô onde as pessoas relataram exatamente, palavra por palavra, detalhe por detalhe, a mesma coisa. E o interessante é que isso é uma técnica usada até por detetives de polícia. Por exemplo, quando um policial para um carro que é suspeito, e tem nesse carro mais do que uma pessoa, normalmente quando tem 2 policiais ou mais, um policial pega uma das pessoas que estava dentro do carro e leva para um lado, e a outra pessoa que estava lá também, outro policial leva para outro lado e fazem a mesma pergunta: o que aconteceu? Note que normalmente eles estão anotando quando a pessoa está relatando o que aconteceu. Depois eles comparam o que cada um falou, e se é exatamente a mesma coisa, detalhe por detalhe, na hora ele já sabe que houve algo combinado entre eles, porque é impossível que 2 pessoas deem um relato de um incidente 100% idêntico sem que elas não tenham combinado, porque as pessoas sempre vão explicar um evento que aconteceu, algo que aconteceu, de maneiras diferentes, usando palavras diferentes, dando detalhes diferentes. E é isso que o policial, quando está investigando algo, vai querer ouvir. Detalhes diferentes, mas que corroboram, colaboram, que compõem a mesma história. Então, isso é algo que você vai encontrar na Bíblia. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de tática, você vai amar o livro do J. Warner Wallace, que se chama Cold Case Christianity, onde o detetive de polícia analisa os relatos contidos no Novo Testamento, trabalhando como detetive e querendo descobrir a verdade. Recomendo esse livro para aqueles que se interessarem por este tema. Então, pessoas diferentes vão apresentar ângulos diferentes, e isso é excelente para a defesa da veracidade do testemunho contido nos 27 documentos que compõem o Novo Testamento. Isso não é maravilhoso? Eu acho que sim. Olha, hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, com tantas mentes brilhantes e recursos disponíveis, por mais que estejam vários escritores colaborando em um script de um seriado de TV, você vai encontrar erros e contradições gigantes. Quantos aqui já assistiram o show Friends? Um dos maiores shows da televisão americana e mundialmente conhecido, estava repleto de erro ao longo de suas 10 temporadas. Eu li em um website que a média de erros foi de quase 150 erros por temporada. E eu não estou falando de algo simplesmente escrito. Eu estou falando de algo que foi escrito, analisado, aprovado, estudado pelos atores, gravado, editado, revisado, e só então é que foi ao ar. E ainda assim, erraram no número do apartamento onde eles moravam, a visão da janela da cozinha mudava de tempo em tempo. E será que o apartamento então flutuava, girava, teletransportava? Enfim, esse é um dos exemplos do que acontece quando as pessoas se juntam para inventar e escrever uma história. Você vai encontrar muitos erros. Agora, por mais que encontrássemos grandes erros na Bíblia, graves falhas no enredo e contradições que mostrassem que a Bíblia não é a infalível palavra inerrante e inspirada por Deus, ainda assim o cristianismo seria verdadeiro, porque o que faz o cristianismo ser verdadeiro não é a Bíblia, mas o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Mas se essa é a coluna central do cristianismo, como sabemos se é verdade? Que provas temos de que ele realmente ressuscitou? Vamos responder essa e outras perguntas no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.